Olá, faz tempo que eu não gravo nada aqui nesse canal, mas agradeço aos que me seguem e se mantêm aí bravamente seguindo esse canal que publica muito pouco, mas que vai seguindo, né? Como eu e assim como a maioria da população. Eu resolvi gravar esse vídeo porque nesse final de semana, no domingo, dia 7 de fevereiro, vai acontecer uma eleição no Equador. E é uma eleição para presidente, uma eleição bastante importante, e vai dar um pouco de os sinais, né, do que pode acontecer na América Latina. Então, assim, quem acompanha a América Latina e quem estuda a América Latina sempre olha e tenta observar o que está acontecendo politicamente, que a gente tem uma tendência a seguir caminhos muito parecidos, né? A nossa história tem muitas similaridades. Quando eu comecei a estudar a América Latina, em 2007, eu fiz o mestrado, na América Latina e o Equador, eu fiz o mestrado sobre isso, tentando entender as novas constituições, que esquerda era essa, né? Que nível de radicalidade essa esquerda tinha. E o Equador me parecia o país mais à esquerda, assim, junto com a Venezuela, junto com a Bolívia, me pareciam que tinham a tentativa, possuíam a tentativa de caminhar mais para uma radicalidade à esquerda. Isso em 2007, hoje já mudou. Mas, naquele momento, era estranho ver como muita gente não sabia sequer o que acontecia nesses países. Assim. Isso não mudou muito hoje, mas hoje a gente tem muito mais conteúdo acessível. Então, talvez esse vídeo também ajude a gente a pensar sobre isso. O Equador é um país bastante interessante, assim. Eles vivem do petróleo, né? Eles têm uma população que é predominantemente indígena. Isso é muito visível, isso é muito latente, assim. Você vê na cara das pessoas, assim. Assim como no Brasil nós temos uma maioria negra e parda, e isso é bastante visível. No Equador é a maioria indígena, e isso é bastante visível também. Para além disso, eles têm um histórico de organização política muito forte, assim. Então, quando eu olhei para o Equador e vi que, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, de 92 a 2006, nenhum presidente tinha cumprido. Eles vinham de histórico de crise, né, que foi comum à América Latina, mas de 92 a 2006, nenhum presidente cumpriu seu mandato até o final. Então, isso para mim era uma coisa muito chamativa, porque eu pensava assim: esse mesmo povo que elege um presidente tem a organização política de derrubá-lo quando ele não cumpre com aquilo que ele prometeu. Então, isso, e foram muitos, né, de 92 até 2006, que aí foi a eleição do Rafael Correa. Então, como eles vinham também de uma crise, que era a crise da década de 90, que todos nós vivemos, talvez vocês não, eu vivi, era criança, mas eu lembro das dificuldades todas e de inflações altíssimas. Então, o Equador não foi diferente nesse caso, ele não foi diferente, mas ele também apresentou outras respostas. Então eu fui tentar entender um pouco sobre isso, assim. O Equador também faz parte da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E isso é um dado bem importante. Bom, então na eleição de domingo, para que um presidente, né, segundo a Constituição equatoriana, para que o presidente vença a eleição no primeiro turno, ele precisa obter mais de 50% dos votos ou mais de 40%, tendo uma vantagem de 10% do segundo colocado. Então, mais de 50% ele vence a eleição, ou mais de 40% desde que a vantagem com o segundo colocado ainda seja de 10%. Falando um pouco sobre os candidatos que estão aí, né, disputando esse pleito, é mais o mesmo no geral, né? Então, o Guilherme Lasso é o primeiro deles que eu vou falar um pouco. Ele é um milionário, banqueiro, ele tem 65 anos, ele é o candidato, né, da família, que defende os valores da família. Ele tem relações com a Opus Dei, então ele é um candidato que já foi candidato a presidente em 2017, quando eu também acompanhei as eleições e venceu o Lenin Moreno. E a história do Laço, assim, eu destaquei aqui algumas coisas só para a gente pensar que ele aumentou a sua fortuna em 1 milhão, de 1 milhão, ele aumentou para 31 milhões, graças às especulações dessa mesma crise de 90 que eu acabei de mencionar. Então, de 99 a 2002, enquanto a população estava derrubando o presidente,
e porque não aguentava mais viver naquela crise, o Guilherme Lasso estava aumentando sua fortuna, né? E isso foi vazado nos Panama Papers, assim, foi uma época bastante difícil para o Equador, até porque 2 milhões de cidadãos foram forçados a emigrar. E então, assim, tanto para os Estados Unidos ou para a Espanha, foram os dois países em que tem mais assim equatorianos e que vivem lá até hoje, muitos deles. E foi uma migração forçada, né? Uma migração que aconteceu a partir de uma crise no seu país de origem. Então, o Guilherme Lasso é o primeiro presidente que está concorrendo nessas eleições do domingo e ele tem chances de ir para o segundo turno. Não sei, vamos ver. O segundo candidato é o André Arauz. O André Arauz, ele foi ministro do Conhecimento e diretor do Banco Central durante o governo Correia. Me parece que ele é o candidato mais, assim, a população vem de um desgaste com o Lenin Moreno muito grande, né? O Lenin Moreno, ele foi um candidato, só para vocês entenderem, não ficar muito confuso com nomes que talvez não sejam tão familiares para vocês. O Rafael Correia, quando saiu em 2016, depois de 10 anos no poder, ele deixou como sucessor o Lenin Moreno. O país já vinha em crise, já havia uma divisão bastante grande, muita gente já rechaçava o Rafael Correia, mas o seu sucessor, Lenin Moreno, ganhou, né, venceu as eleições com 51%. Foi uma eleição bastante conturbada, eu acompanhei, foram dias e dias na espera de resultados, e ele ganhou. Mas, assim, imediatamente ele já rompeu com o Rafael Correa, ele saiu do Aliança País, que era o partido deles, ele tornou todo o seu governo mais à direita, e, assim, ele foi uma grande frustração, tanto para quem acreditava, né, que já vinha escaldado com o Rafael Correa, mas acreditava que pudesse sair dali algo diferente, então a população ficou completamente sem esperanças, né? Tanto que a gente viu em 2019 uma série de movimentações bastante fortes dos indígenas, né, liderando os movimentos indígenas no Equador devido à insatisfação com esse governo. Depois veio a pandemia e isso só piorou, né? Quem aqui não viu, eu até gravei, não sei se eu gravei? Acho que sim. Eu vou olhar depois. Gravei um vídeo sobre. Não, se eu não gravei, eu gravo. Agora eu raiva aqui. Sobre. Não, na verdade eu não gravei, não. Eu escrevi um texto sobre o Guayaquil, a população que estava sendo afetada pelo coronavírus e que sem hospital, muita gente estava morrendo em casa. Uma situação bastante, uma calamidade, assim, uma tragédia mesmo, né? Uma situação bastante complicada em que a forma como o Lenin Moreno lidou com a pandemia foi bastante traumática para o país, assim. Então, a população que esperava que o Lenin Moreno, né, fosse um sucessor, um bom sucessor do correísmo, ficou muito decepcionada, muito frustrada e empobrecida, né, no meio de uma crise que é uma crise que não é só equatoriana, é uma crise mundial e que na América Latina ainda é mais acentuado. Todas as questões que a gente já possui se agravam ainda mais. Então, o Correia, ele também seria ele seria o vice-presidente deste André Arauz, que é um candidato bastante jovem, ele tem só 35 anos, mas ele tem uma experiência já, né, dentro da política. Então, seria um binômio, né, André Arauz e Rafael Correia. Mas o Rafael Correia foi proibido na justiça, ele teve um mandado de prisão decretado por um caso chamado caso suborno, e ele não pôde concorrer às eleições. Hoje em dia ele vive na Bélgica, exilado, e então o André Arauz hoje tem como sucessor o Carlos Rabascal, né? E eles eram chamados binômio da esperança. E aí, isso em 7 de setembro do ano passado, que decidiram judicialmente que ele não poderia participar das eleições. Claro que tem aí uma questão política, né, também, jurídico-política, que todo mundo chama de lawfare, que é o direito usado como uma arma dentro da política, né? Mas eu sempre leio isso com certo cuidado, porque a gente tem que pensar assim, e tem uma autora que fala muito bem disso,
que é a Beatriz Stolovics, que é uma mexicana, e ela fala que quando a gente fala em lawfare, que é o uso do direito, né, para impedir a política, ou determinados políticos, determinados setores de exercer a política, tem um caráter de denúncia também, né, como a justiça vai sendo politizada, não que antes ela não era, mas de uma forma muito extravagante. Mas se a gente só foca nisso também, fica parecendo que esses governos foram muito bons e que eles estão sendo boicotados pela política e pela sua forma jurídica, né? E, na verdade, esse uso fraudulento do direito, né, se a gente pensar no que é o direito, ele também ele é determinante para a reestruturação, né, do próprio sistema. O direito é muitas vezes usado. Então, se a gente fica pensando, o Rafael Correia foi boicotado, juridicamente foi usado contra ele, mas qual é o papel do direito, né, dentro do capitalismo? Acho que isso é uma boa forma de não ficar só nesse debate de que ele foi impedido judicialmente, a justiça agiu contra ele. Qual é o papel do direito dentro do sistema? Acho que isso é um debate importante. Então, o primeiro candidato, Guilherme, só para retomar, né, que eu vou falando e me perco. O Guilherme Lasso, então, milionário, banqueiro, que enriqueceu na crise aí. O segundo candidato é o André Arauz, que é um candidato novamente do Rafael Correia, e que pretende retomar aquilo que foi o correísmo, aquilo que foi de melhor o correísmo, né? Também teve coisas boas. E o terceiro candidato é o Iaco Pérez, que é um indígena, né? Uma forte liderança indígena. É um candidato vinculado mais à esquerda. Eu tive o prazer de conhecê-lo, entrevistei o Iaco Pérez em Cuenca, quando ele foi prefeito da província de Azuay. Fez até um bom mandato, mas ele desistiu do mandato para concorrer às eleições presidenciais. E ele teve uma participação decisiva durante os governos de Correia e mesmo do Lenin Moreno. Ele sempre foi um lutador contra as mineradoras, né, pelo acesso à água. E ele está em terceiro lugar nas pesquisas, né? Mas ele tem chances de ir para o segundo turno e ele tem trabalhado bastante para isso. O CELAG, que é o Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, fez uma pesquisa em 40 localidades e deu que quem lidera a intenção de voto com um grande percentual, né, de nulos e brancos é o Arauz, o presidente do Rafael Correia. Ele lidera com 36,5% dos votos. Então, a gente percebe que a participação política da população também está bastante baixa, a população bastante descrente da representação política, né? E isso não é visível só no Equador, é visível em toda a América Latina. Então, o Equador, né, eu já falei que ele passou por uma situação na pandemia, uma forma desgovernada, enfrentou essa crise, né, na saúde, com o Covid se espalhando em todo o país, assim, registrando 1.000 casos positivos diariamente. Houve um aumento da demanda por leito de UTI e o país não tinha como responder. Então, assim, não tinha, não tem, né? Então, é uma situação bastante problemática. E o Arauz, ele vem novamente com a ideia de que é possível reverter aquilo de ruim, né? O que ele chama de neoliberalismo, que foi feito com no governo do Lenin Moreno. E, novamente, assim, é preciso entender que o que o Correia chamou de revolução cidadã nada mais foi, eu chamei isso de modernização do capitalismo, né? Ele construiu estradas, isso é muito visível, assim, o Equador, depois do Correia, ele mudou muito, mas ele não fez uma revolução, a revolução socialismo no século XXI, nada disso. Ele construiu estradas, ele fez hidrelétricas, ele reduziu a pobreza, o que é bem importante, ele reduziu o analfabetismo, mas isso, assim, eu chamei, na minha tese, eu chamei isso de melhorismo, isso não é uma revolução, né? Mas isso é bom, em termos de índices de acesso, é bom, mas é tudo no âmbito da inclusão. Ele trabalhou dentro dos programas da ONU, dentro dos programas do FMI, né? Então, o que é importante, assim, que a gente tente refletir, né? Não sei, vamos acompanhar essa eleição no domingo, depois a gente vê o que vai dar,
Mas é importante entender que esse progressismo, né, que está tentando ser retomado, então a gente teve o Alberto Fernandes, é, o Luiz Arce, né, que foi eleito na Bolívia, o Evo voltou para a Bolívia e agora parece que será eleito o candidato do Rafael Correia. Mas esse progressismo que eles querem retomar, ele não existe mais, ele já acabou, né? A gente está vivendo um outro momento, um momento de uma crise muito mais acirrada, e o progressismo, mesmo naquele momento em que ele pôde existir, me pareceu que ele era um paliativo, né? Ele foi um alívio para o sofrimento de uma população que, como eu, vim da década de 90. Então, a gente veio de uma década de 90 muito ruim. Quando chegou, né, os governos chamados à esquerda, a gente teve um certo respiro, mas o sofrimento veio logo, veio conjuntamente, assim, foi um respiro de alguns anos, né? E aí esse progressismo só foi possível também porque houve uma alta das commodities, né, dos países que vendem essas commodities. Como eu falei, o petróleo no Equador permitiu uma série de avanços no país, mas depois, quando os preços caíram, isso também, né, acabou sendo. Isso acabou se esgotando, na verdade, né? Então, e o que acontece agora é que a gente está vendo essa crise financeira que vai assolando o mundo inteiro, em vários níveis, né? As matérias-primas, né, no caso do petróleo, com baixos preços, ele vai debilitando a economia desses países que dependem do petróleo. E aí, para manter a taxa de lucro, né, os estados eles deixam de investir em áreas sociais. A gente vê o corte imenso nas áreas sociais. O Brasil é exemplo disso, né? O Equador não é diferente. E, em consequência disso, a população vai empobrecendo e esses governos vão perdendo cada vez mais o apoio da população. Então, aquele progressismo, né, que foi possível na alta das commodities, agora já não parece mais. Então, essa chamada transformação, ela parece mais uma transformação que está sendo facultada pela classe dominante do que algo que a população efetivamente quer, porque a gente está meio sem saída, né? Então, tanto no Equador ou mesmo na Bolívia, a população está tentando, né, ver alguma esperança nesses governos que foram mais populares, que pensaram mais no social. E a partir até do grande desespero que a gente se encontra atualmente. Mas não me parece que eles consigam reverter todas as políticas e imagino que não vão. Até porque eles foram parceiros, né, na manutenção da nossa condição de subalternidade. Então, essa foi uma posição deles mais ou menos crítica e mais ou menos de esquerda. Então, fica aí o vídeo. Eu espero não ter confundido mais, eu espero ter ajudado a pensar um pouco sobre essa eleição. E vamos ver o que vai acontecer no domingo e nas próximas semanas, né? Que agora a gente muda assim, tudo muda de um dia para o outro. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!